Tudo bem, pessoal? O componente que a gente vai iniciar hoje conversando, né, e hoje vai ser só conversando mesmo, porque para explicar bem ele, e no próximo vídeo eu vou fazer uma demonstração prática como sempre, tá? Mas esse, né, basicamente é para falar, né, é o Data Raptor Extract. Nós vimos o Turbo Extract, né, e nós vimos o Load. Mas qual é a diferença, né, do Turbo Extract para o Extract? Vocês podem ver na tela, né, do Extract, a gente tem, né, a possibilidade, né, de inserir dois objetos. E não são dois objetos relacionados não, tá? No Data Raptor do Abstract, você pode trazer Ns por relacionamento. Nesse aqui eu executo duas queries, né? Eu tenho o Scambida para mostrar para vocês. Isso aqui foi programinha que eu fiz para uma apresentação, acho que em maio ou junho, não lembro, né? Eu criei dois objetos customizados, tá? A ideia é fazer um programa para possibilitar a doação de animais, né? Onde eu tenho dois objetos aqui, né? Um seria o cadastro dos animais em si e o outro, né, a requisição de doações. A gente só teria aqui, né, algum tipo de relacionamento, né, quando fosse criado, né, um registro do objeto adoção, né, que levaria um animal, né, e uma requisição. Mas como essa, esse registro não existe, né, elas estão assim, né, esses objetos eles não têm correlação, tá? Eles não têm ah, correlação um com o outro, ok? Então, essa parte aqui todo mundo já conhece. Vou mostrar então, um pouquinho aqui. Então, o que que eu faço aqui? Nessa primeira query, eu faço a busca dos dados da requisição. Eu passo um ID, né, passo o ID da requisição, né, e vou pegar, né, os dados da requisição, que cria o variável request, e aqui eu vou consumir, né, os dados, né, da minha primeira query. E eu vou gerar uma segunda query de um objeto totalmente apartado e vou usar os dados da minha primeira query. Eu fiz a primeira query e capturei dados da requisição, né, ou seja, da requisição, né, eu quero definir o tipo do animal, se é gato, se é cachorro, né, idade mínima, né, o estado, a idade máxima e o tamanho, né, do animal da minha requisição. Então, com esses dados eu monto uma outra query, né? Eu monto uma query, né, porque eu tenho campos similares, né, no meu animal, né? O meu animal ele tem um tipo, se é cachorro, se é gato, ele tem uma idade, né? Olha aqui, eu vou pegar aí, os campos de idade para ver se a idade do animal está dentro do range, né, que a requisição permitia, né? É, E o tamanho, tá ok? Uma coisa que eu não mostrei para vocês no outro da Raptor é essa possibilidade de montar query. Quando eu venho para cá, né, eu tenho a possibilidade de colocar, né, um end ou um or, limitar a query, fazer um offset, ordenar, tá ok? Com isso, né, eu consigo montar, né, a minha query, né, lá no final das contas. Né? Outra coisa que a gente vai também falar, né, a possibilidade, né, que eu tenho,
não só de fazer queries, mas de processar o resultado, aplicar uma fórmula, né, e gerar algum tipo de dado, mas não necessariamente só o que estava persistido no banco de dados, né? Eu posso gerar, posso processar esses dados de alguma forma, né, e gerar uma, uma fórmula. A saída, essa aba aqui, Output, né, ela é basicamente a mesma que a gente viu nos últimos vídeos, né, do Data Raptor Load. Né? Eu tenho a opção, por exemplo, né, de gerar aqui, né, o meu swagger, né, o meu padrão, né, dos dados de saída, né, como eu tenho dois objetos aqui, né, tanto o objeto da requisição, né, e de patches, né, é, eu tenho duas variáveis, request e patch. Uma coisa que é interessante lembrar, que você está vendo que os meus campos ele tem underline, underline C, né, são campos customizados. A mesma coisa que a gente faz ali, né, quando você está montando uma query em SQL, né, se o campo for customizado, você vai ter que andar, colocar aqui underline, underline C. Note que objetos também, quando eu procurei objeto, ele mostrou aqui request underline, underline C e patch underline, underline C, porque tratam-se de objetos customizados, ok? Né? Então, quando eu venho aqui no output, eu posso vir aqui no Quick Match, né? E eu vou ter aqui, né, a opção, né, de copiar, né, e colar, né, dados que, né, eu venha precisar, tá? Eu posso fazer isso, né, de forma manual. Na apresentação mais completa eu vou mostrar para vocês novamente, porque a gente já falou sobre, né, a configuração, né, do JSON. Repara um data reload, mas depois a gente vai fazer um outro vídeo prático, tá ok? E eu vou mostrar para vocês. Mas basicamente é o que a gente viu no load, né? Você faz um depara. Tem uma coisa aqui que eu não citei, mas também é muito importante, né? Se você olhar aqui nesse componente aqui, o list patch, olha como é que ele está destoando dos outros, né? No extract JSON path eu não tenho nada, né? Por quê? Porque essa, a- esse componente no JSON de saída, ele não está vinculado a um JSON de entrada. Ele está aqui, ó, list path. Ele é somente, né, o nome, né, da minha variável. Mas por que que eu declarei ela aqui? Porque na hora, né, em que eu quero definir o tipo de formato de saída, eu quero que ela necessariamente, né, ela seja uma lista de objetos, um list map. Por que isso? Cara, se você não colocar, deixar no default aqui, pode dar ruim. Por quê? Porque aí ele vai escolher, né, o que se trata melhor, o que cabe melhor. Por exemplo, se ele for fazer uma query, né, que ele vai te dar um resultado, na saída você não vai ter um array de objetos, você vai ter só um objeto. De repente, no seu front ou integration procedure ou qualquer outro objeto que vai consumir esse data raptor, né, você está esperando receber uma lista de objetos, recebe só um objeto, dá ruim, tá? Então, principalmente com lista de objetos e tudo, é bom, né, ficar atento e definir aqui o output type, tá ok? E vamos aqui para o review. Eu passei um, né, tipo de registro, né? Esse aqui é meus parâmetros de entrada. Basicamente, eu só vou passar um parâmetro ID, né, chave ID, com o valor do ID. E olha que aqui eu tenho duas queries, vocês estão vendo?
depois vocês pausem o vídeo, analisem direitinho. Eu faço uma query, né, primeiro, né, para poder pegar os dados da requisição, né, tanto os dados da requisição que eu vou consumir, né, para fazer a segunda query, quanto nos dados da requisição, tá vendo? Que eu vou ter que passar, né, no meu Swagger, tá? Então aqui, né? E essa segunda query aqui é a busca dos animais em si, né? Ele monta toda a query e eu não preciso me preocupar, né? E obviamente aqui, né, é o resultado de saída, ou seja, eu passei uma requisição de doação, né? Dessa requisição de doação ele pegou os dados da requisição, porque eu só passei só o ID, até então não sei do que se trata, né? Com parte dos dados dessa requisição, né, eu usei, né, para poder fazer a segunda query. Note uma coisa interessante, que aqui, por exemplo, na minha lista de pet em si, eu não tenho todos os dados do, do animal. Esquece essa coisa de forflet aqui, porque foi um algoritmo antigo. Coisa que a gente se arrepende de fazer na vida, e uma delas é esse forflet aqui, que depois eu vou tirar. Mas enfim, eu tenho a idade do animal, né? Eu tenho a informação, né, do doador, né? O doador, ele, ele faz um relacionamento, né, com o contato, né? Ou seja, o dono do animal é ser doado. E aqui eu tenho os dados da requisição. A requisição também eu tenho um relacionamento com contato, né? Ou seja, aqui eu tenho, né, um, né, uma requisição do nosso amigo Bruce Wayne, né, que pelos parâmetros da requisição ele consegue encontrar essa lista aqui, né, de, de animais, né? Uma outra coisa também bem interessante aqui é que a gente pode, né, como eu falei, usar fórmulas. Vou pegar aqui, né, um, um exemplo, tá? Aqui a minha variável pet, ok? Então eu vou fazer aqui a fórmula. Eu vou chamar, vou dar um nome para a fórmula, tá? Vou chamar ela de quant, né? E vou fazer aqui if, pegar essa variável, pet. Ah, uma coisa muito legal quando está fazendo fórmula é que o componente velocity dá sempre uma colinha legal pra gente, né? Só que seria isso aqui. Ou seja, se ela for blanca, se essa na hora que ele estiver fazendo essa query, né? Se ele não retornar animal nenhum, eu quero que ele me retorne nulo. Senão, eu quero saber a quantidade, eu quero que ele conte, né, o array dessa, dessa, o tamanho desse array, né?
ele vai fazer a busca, vai gerar uma variável aqui, um array, né? E aqui na fórmula eu digo, olha, se ele retornar vazio, né? Retorna nulo, porque ele nem vai aparecer no JSON na saída. Senão eu digo que eu quero a quantidade. O nome dessa fórmula aqui é quantidade. Agora, exemplo de inserção manual, né? Não. Aqui eu estou usando a fórmula, né? E aqui eu vou chamar variável pet found. Ok. Eu não vou colocar nada não por enquanto. Não, editar não. Vou dar um preview. Vou buscar. Tá aqui a minha resultado da minha fórmula, né? Um, dois, três, né? Três itens, né? Nesse array, né? E ele me deu, né? A fórmula aqui, tá? Não se assustem, a gente vai voltar a falar sobre esse tema, né? É, a ideia aqui, né? Foi mostrar para vocês a flexibilidade, tá? Desse componente. E o que que acontece? Eu não tenho de cabeça assim, né, uma massa de dados, né, que eu possa fazer query de dois objetos, né, não relacionados. Então eu lembrei desse dessa apresentação que eu fiz, acho que no meio do ano, né? Só que para vocês fazerem a mesma coisa, vocês teriam que, né, ou baixar o package em Salesforce, ou criar todos esses objetos e tudo na mão e pela experiência que eu tenho de outras apresentações, não dá muito certo, cara. Muita gente fica com preguiça, "Pô, não vou criar, faço depois e tudo." Então, quando eu planejei, né, essas sessões aqui, a ideia é usar o máximo, né, dos componentes, né, padrão em Salesforce, entendeu? Para que, né, gere o menos de trabalho possível, tanto para vocês quanto para mim, né? E como eu tinha essa massa de dados prontas, mas, né, vocês podem, depois que a gente, né, mostrar os vídeos mais práticos e tudo, pensar, recomendo muito que vocês não fiquem só vendo vídeo, tá, galera? Acompanhem, façam, né, repliquem isso que eu estou fazendo e depois criem um de vocês. Olha, eu quero contar quantas oportunidades, né, eu tenho, né, aprovadas com, né, um valor acima de tanto, né? Entendeu? Vocês vão pensando, né, e vão colocando a, o uso, né, dos componentes em prática, ok? Porque na experiência que eu tenho, galera, só fica aqui olhando o vídeo, aquela coisa toda, esse tal do Lindbergh chato pra caramba, falando o tempo todo, né? Vocês vão esquecer. Então é pegar, né, praticar, né? No próximo vídeo eu vou fazer, né, replicar, né, esse data raptor aqui, mas com componentes default, né, de Salesforce, né, para que vocês não tenham que trabalho enorme, ter que criar componente ou fazendo download de pacote, tá ok?
Por enquanto é só, né? Fico por aqui e até a próxima, pessoal.